esporte, muito boa noite. Começando a edição deste domingo do Linha de Passe. Logo no final, logo após o apito final entre Bayern de Munique e Flamengo, o favoritismo alemão confirmou-se, vitória por 4-2. Flamengo jogou mal? Não jogou mal. Fugiu das características? Não. Mas errou demais contra uma equipe em que você não pode errar. Qualquer tipo de erro na hora significa gol do adversário, gol do Bayern. Estão aqui comigo Jailson Vilas Boas, Mari Pereira e Mário Marra para a gente analisar essa eliminação do rubro-negro, segundo brasileiro deixando o Mundial. O Flamengo junta-se ao Botafogo, o Palmeiras segue e saberemos amanhã se o Fluminense, diante da Internacional de Milão, segue ou não. O programa de hoje é para falar de Bayern 4, Flamengo 2, a gente volta já. Vem para a Portugabet e descubra o seu novo mundo. A partir do dia 26 de junho, o Disney Plus vai ficar grandão. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, NetGeo, ESPN e Star. Tudo em um único lugar. Vem aí o novo Disney Plus. Faz sentido se arriscar tanto? Na vida, tudo começa com um toque. Esse é o jogo. E a real, para jogar, basta estar vivo. Desistir não é uma opção. Você acredita em si mesmo. Desafio improvável. A jornada pode ter vários caminhos. Toca, joga. Porque cair é pra todos. Mas levantar, parceiro, é pra poucos. A vida é um jogo. Você sabe o que fazer. O Sicoob está em todo o Brasil porque escolheu estar perto dos brasileiros. Já são mais de 4.500 pontos de atendimento pelo país. Todo lugar que a gente toca tem uma agência do Sicoob. Sem falar nessa aqui, ó. Cabe na palma da minha mão. Procurando um Airbnb que você vai amar? É só procurar um Airbnb que outros hóspedes já amam. Incrível! Amei, aqui. Apresentamos Preferidos dos Hóspedes, as acomodações de maior sucesso no Airbnb. O pessoal lá de fora sempre se perguntou por que os latino-americanos são tão bons de bola. Nós podemos responder. Pode ser porque jogamos com bolas que não são exatamente bolas. Em campos que mal dá pra chamar de campos. Não tem uma só resposta, mas uma coisa é certa. Somos feitos de América Latina. E se acham que já viram os nossos melhores craques, pode acreditar, o melhor tá chegando. Brasil! Cheguei! Where the party at? Shopping! Uau! Shopping Center do Santé! Uau! Shopping Center do Santé! Uau! Shopping Center do Sete! Uau! Shopping Center do Sete! 7 aniversário! Olha na Shopping! De tempos em tempos, surge um novo rei,
Não aquele nascido de uma família real. De outro tipo, coroado pelo povo. Sem mais nem menos decreta. Os olhares têm um novo dono. As grandes marcas também. Um rei pode representar um país e ser reconhecido pelo mundo por ultrapassar tradições, inovar e coroar um novo jeito de fazer tudo. Mas antes, um rei tem que chegar onde ninguém chegou. Porque não é o nome que faz dele um rei, são todos os títulos que ele tem. BYD King, o novo rei das ruas. Vivo Pré é o maior pré do Brasil. Dá para compartilhar a internet com quem você quiser. Bairro de Gaia abençoada. Tem YouTube em dobro para você vigorar as provas. Quer mais? A cada recarga a partir de R$20 você concorre a muitos prêmios. É a cara da riqueza. E recarregando pelo app Vivo, você ganha ainda mais gigas sem cachorrada. Nada pessoal, viu? E aí, amado, tá esperando o quê? Vem pro maior pré do Brasil. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Você sabe, a gente tá aqui pra te ajudar a chegar lá. Lá, pra você, pode ser investir num novo plano. E o Uniclass tem empréstimo pessoal com dinheiro que cai na hora. Simples, fácil, pelo celular. Lá, pode ser uma viagem internacional. E o Uniclass tem cartão sem anuidade e com sala VIP. Seja qual for o celular, a gente tá aqui. Abra sua conta grátis. Pra você chegar lá, vai de Uniclass. Quem aposta com Betfair tá ligado. O jogo é outro. Agora o bagulho mudou. A melhor jogada é outra. Empate! Jogo feio! Que torcida, Ronaldo? A torcida com certeza é outra. Final de primeiro tempo. O intervalo é outro. Pra fora! Até a comemoração é outra. Betfair é outro nível. São mais de 18 milhões de apostadores no mundo todo. E você recebe de boa. A melhor Páscoa do Brasil. Chefe, essa linha infantil tá demais. Chocomonstros com garrafinha. Garrafinha? Ai, que tudo! Fights com fone. E belas com mochilinha. Mochilinha? E presentes a partir de R$ 9,99. 9,99? Baratinho! Ai, 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 tá parecendo criança. Parecendo criança? Com os 10% de desconto do seu programa de benefícios, são R$ 670 pela noite. 10% de desconto? Nada mal. São R$ 370 pela noite. Peraí, como assim? Fácil. Um Trivago. No Trivago você compara ofertas de hotéis de mais de 100 sites. Economiza até 50%. Na próxima vez, usa o Trivago. Hotel? Trivago. Neste Dia das Mães, presenteie com o Boticário. Quem se importa? Se vai ter água potável? Eu me importo. Eu? Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. Quem mais se importa com isso? Eu me importo. Eu. Tchê,
A gente. Eu me importo. A gente se importa. Se você também se importa, junte-se a nós. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Brasileirão vai ser de arrebentar o Brasil. Já ouviu a teoria que podem existir outras versões nossas? Em outro mundo? Vivendo uma outra aventura? Em outro gibi? Um universo em que a gente está se conhecendo. Ou um que a gente nem se conhece. Nem se conhece? Eu não sei se eu gostei dessa teoria, não. Linha Renegade 2025. Um universo inteiro de aventuras. Há 4 anos, a Caoa Sherry revolucionou o mercado automotivo com o lançamento do Tiggo 8, logo popularizado como a 8ª maravilha do mundo. De lá para cá, os SUVs Tiggo não pararam de evoluir. Hoje, temos o orgulho de, mais uma vez, oferecer ao público brasileiro a última palavra em tecnologia automotiva do mundo. Chegou o novo Tiggo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Chegou o novo Tiggo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo.
Brasileirão bomba mais uma vez. E hoje promete ser um jogaço. Drible espetacular. E a torcida vai ao delírio. Esse jogo promete, hein? Que partida! Jogada fantástica. Sensacional o goleiro do lance. Olha ele aí. Bateu pro gol. Gol! Jogaço, jogaço. Brasileirão vai ser de arrebentar o Brasil. A melhor Páscoa do Brasil. Chefe, essa linha infantil tá demais. Chocomonstros com garrafinha. Garrafinha? Ai, que tudo! Fights com fone. E belas com mochilinha. Mochilinha? Ah! E presentes a partir de R$ 9,99. R$ 9,99? Baratinho! Ai, 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 tá parecendo criança. Parecendo criança? Começou a MacFest, o festival de ofertas do Mac. Fique por dentro das notificações mais gostosas do Brasil. Acumule pontos Meu Mac e descubra ofertas exclusivas no app do Mac, como 3 itens por só R$15. Aproveite! Tá esperando o quê? Vem pra MacFest e mais, cheeseburger grátis na primeira compra no app. Muito bem, Folha Esporte, linha de passe está de volta. A gente vai ter também, eu falei, na nossa apresentação aqui, da nossa bancada, dos que estão ao meu lado, Mário Marra, Mari Pereira e Jailson Vilas Boas. O Pedro Ivo Almeida também participará direto dos Estados Unidos, direto do Hard Rock Stadium, aonde o Bayern bateu o Flamengo por 4-2. Mário Marra, oi. Muito boa noite. O futebol é um jogo de acertos e erros. Isso é normal. Normalmente o gol sai porque o adversário em algum ponto falhou. Sim. Mas hoje, mesmo assim, o Flamengo falhou além da conta, né? Foi sim. Prazer estar com você, Plihal, Jailson, Mariana Pereira e também o Fã de Esportes. A gente já sabia que a diferença era grande no que diz respeito à competitividade. Na parte técnica, eu acho que o Flamengo na parte técnica, o melhor time do Brasil e que oferece ainda um banco que o gap não é tão grande assim, que o gap permite que o time continue rendendo, mas quando você tem um jogo contra o Bayern de Munique, que é um time altamente acostumado a ser dominante, você não pode dar 2 gols tão cedo. E você não pode mostrar para o adversário uma insegurança que é que o Flamengo mostrou errando nos primeiros 10 minutos 5, 6 vezes a saída de bola. E talvez ali tenha acabado o jogo. E se você observar, a diferença mostra. A diferença de 2 gols. Então, parece que ali acabou o jogo. É óbvio que o Flamengo competiu depois. É óbvio que o Flamengo colocou o Bayern em situações que o Bayern não gostaria de ter estado, de ter ficado. Mas você destacou, o futebol não dá para você entrar com uma ação para o árbitro. Falar, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O árbitro vai falar, olha, eles fizeram 4 gols, vocês fizeram 2. E cá para nós, se ele quiser ser sarcástico, ele vai falar, inclusive vocês entregaram alguns. E isso aconteceu. Aquela coisa irônica que a gente ouviu em 2019, com o Flamengo e Liverpool, do perdeu de igual para igual, tal. Se você quiser copiar e colar, tá liberado, mas a gente procura fazer a coisa com mais seriedade. O Flamengo representa bem o futebol brasileiro, mas existe uma diferença. E o Bayern hoje, não é que ele tenha acentuado, ele tomou posse dos erros do Flamengo. Mari Pereira, boa noite de novo. Para você, entre essas diferenças que o Mário Marra colocou no ar, qual foi em campo a mais gritante?
Tudo bem, Pirral? Já estamos boa noite, né? Assim, 7 horas. Jailson, Mário Marra, fã de esportes que nos acompanha. É difícil da gente pontuar uma que mais foi, né? A que mais foi, porque aí a gente vai falar da parte física, a gente vai falar de como, por exemplo, o Bayern, ele ataca com todo mundo e na hora da recomposição, 6 jogadores já estão no campo defensivo, é um bate-volta danado, coisa que o Flamengo não conseguiu de fato acompanhar, porque é muito difícil de acompanhar esse ritmo intenso que um Bayern coloca na partida. Mas eu acho que essa maneira tão agressiva de começar o jogo, tão agressiva de já iniciar, de pressionar, de forçar bola aérea, que é uma característica desse time. Esse time marca muitos gols de bola aérea e o primeiro gol sai assim. É um gol contra, mas é uma bola alçada dentro da área. Então, acho que o Flamengo, ele se assustou um pouco nesse sentido e quando ele percebeu, o susto já tinha causado 2-0 pro Bayern. E aí, é claro, o Flamengo entra no jogo, porque o Flamengo tem time, ele tem trabalho para jogar contra o Bayern, para jogar contra qualquer equipe, eu imagino. Mas é isso, custou ali o 2-0 já nos minutos iniciais em que o Flamengo não teve tempo de falar, gente, calma, o calma já era 2-0 pro Bayern. Então, eu acho que aí a partir daí que você vê as ideias dos treinadores acontecendo, porque o Felipe conseguiu uma parte das ideias e o Kompany também mudando, trazendo o Stanisic para a esquerda, que na seleção croata ele joga na lateral direita e aí ele se torna mais um meio-campista para essa superioridade por dentro. O jogo acontece de várias formas para o Bayern. E aí é isso, eu acho que quando o Flamengo percebeu, o 2-0 aconteceu antes dos 9 minutos, né? É um absurdo isso. Jailson, é isso mesmo. Boa noite de novo. Antes dos 9 minutos, você perdendo para um time que todo mundo sabia, todos os jogadores, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava trabalhando no estádio, na imprensa, que o Bayern é superior, era e é superior ao Flamengo. Você sofre 2 gols com menos de 10 minutos de partida. Eu lembrei, acho que muita gente lembrou de 11 anos atrás. Sim. Né? Aquele pânico absurdo. Falei com o Bayern. Vai ser de 5 para cima. Não foi. 4-2, um placar relativamente elástico, mas não foi um chocolate do Bayern para cima do Flamengo. Você acha que isso pode ser considerada uma grande virtude do Flamengo hoje? Não ter pirado, não ter saído do jogo, ao contrário, com 2-0 atrás, passou a jogar de verdade? Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. É isso, exatamente o que você falou, porque você já está com 2-0 contra, com menos de 10 minutos de jogo, você botar a bola no chão e aí sim você conseguir pelo menos tentar jogar da forma que você normalmente joga, porque ali era um perigo danado. E aí explicando aqui rápido, porque o Flamengo toma 2 gols, tudo bem que teve a bola aérea, mas o segundo gol é justamente do jeito que o Flamengo joga. Do jeito que o Flamengo gosta de jogar, que é atraindo o adversário para tentar sair jogando por dentro. Só que a gente estava conversando ali, né, eu, o Mar e a Mari, o Flamengo, quando ele ia tentar sair jogando por dentro, o Bayern de Munique já tinha encaixado os 4 jogadores na frente no ataque e o Kimmich subia junto com o Goretzka para fechar a linha de passe. E aí ele acompanhava automaticamente todo mundo que vinha de costas. Luiz Araújo quando vinha de costas, Arrascaeta quando vinha de costas. O único que conseguia proteger a bola era o Gerson. Sim. E aí eu estava até comentando com a Mari, comentei com o Marra também. Para mim, a pergunta que você fez para a Mari, em relação a uma característica, para mim fica a força física, a imposição física do Bayern, dos jogadores do Bayern de Munique em cima do Flamengo. Pareceu muito, há muitos anos atrás, né, Inglaterra e Brasil no Sub-17, Sub-20, enfim, que os jogadores da Sub-17, que os jogadores da Inglaterra pareciam que tinham 20 anos, os jogadores do Brasil pareciam que tinham 15 anos. Sub-11. Porque a diferença física era muito gritante, e aí sai o gol, por exemplo, que o Arrascaeta é interceptado de forma tranquila, e a bola acaba sobrando, e ali sai o segundo gol. Enfim, eu acho que a questão do jogar de costas, no momento que você joga trabalhando assim, passe curto, contra um time desse, acabou prejudicando o Flamengo. Ali, o único cara da linha de frente que teve capacidade mínima de proteger a bola de costas foi o Gerson, porque já é um cara que faz isso aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, pô, o Gerson protegeu demais a bola, poderia acelerar um pouco mais o jogo, mas hoje ele foi fundamental porque ele foi o único cara que conseguiu fazer isso. E que capacidade de finalizar de longa distância, né? 2 vezes do Kane, bom, isso a gente tá careca de saber, e uma vez do Goretzka também, finalizar ele, a virada de pé dele ali é uma coisa maravilhosa. Mas ali foi ali, todo mundo pregou, né? É porque você fica condicionado a se proteger. Exatamente, então vai todo mundo, né? Proteger o seu gol. Exatamente. E aí o Jorginho e o Pulgar não conseguiram sair para ir no Goretzka. E uma forçada
tentando até ajudar na ilustração do Jailson, uma forçada do Bayern era, ok, você vai receber de costas, traz a bola para dentro. Porque a porta vai ficar mais fechada. Porque se você faz o giro por lado, o que pode acontecer é a bola ir para lateral. E aí vai bater um lateral, tudo. Mas se você trouxer a bola para dentro, nós vamos te encaixotar aqui. E ganhando a bola aqui, nós estamos de frente também para organizar a jogada. O Stanisic mudando de lado, o Pedro Neto mudando de lado. O Pedro Neto joga no Chelsea pelo lado direito, contra o Flamengo jogou pelo lado esquerdo, em cima do Wesley. Wesley Bapadamir, isso que você quer dizer? Não é só isso. É o time, não é isso. É o time adversário estudando com quem vai jogar. Falei, Raul, as pessoas podem... É que eu acho, parece que tem uma epidemia de burrice. Porque as pessoas falam assim, o europeu não tá... Cara, é o seguinte... Ele está em campo, ele quer ganhar o jogo. Claro. Lógico. Não, ele já está lá, eu tô aqui e quero ir embora para minha casa. Não, ele está lá, ele quer ganhar o jogo. Ainda mais esses caras, são super competitivos. A gente convive com um jogador de futebol aqui o dia inteiro. O cara não gosta de perder em para o ímpar. Ainda mais numa Copa do Mundo. Então, assim, gente, deixa de ser burro. Vamos pensar na prática, no dia a dia. Os times se preparam para jogar. Já que eles estão lá, eles se preparam para jogar. E eles respeitaram o Flamengo o tempo inteiro. O Chelsea mudando o lado do seu pontinha veloz, o Stanisic mudando de lado, o Kane joga várias vezes em várias funções. Existe as pessoas que às vezes não acompanham, pensam, mas o cara nunca ganhou título, o cara não sei o quê, inclusive está na hora de atualizar porque ganhou. Não é só isso, é um jogador que e no Bayern tem dois que fazem isso, fazem o jogo passar por eles, Kimmich e Kane. Eu até pedi, não sei se o pessoal está com a tela. A gente vai mostrar aqui a pouco. Vamos colocar o Pedro Ivo na roda. Já está a postos. É bem legal mesmo essa observação do Mário Marra sobre o posicionamento, especialmente no primeiro tempo do Kane. Atrás, muito atrás de jogadores do meio campo, inclusive. Ele está atrás até do Kimmich. Até do Kimmich. Pedro Ivo Almeida, direto do Red Rock Stadium, vai participar do Linha de Passe como prometido. Pedro Ivo, 4-2, diz exatamente o que foi o jogo. Eu queria que você nos passasse as suas impressões iniciais de quem viveu essa partida muito de pertinho. Boa noite. Tudo bem, Plihal? Um abração a você, Jailson, Mari, Marra, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que 4-2 poderia ser 4-3, poderia ser 5-2, poderia ser 4-1. Eu acho que é interessante ouvir esse início de papo de vocês, que não necessariamente nossos comentaristas aí na bancada se apegam só ao placar, mas se apegam sobre o que o jogo mostrou de superioridade. O que me chama a atenção aqui? Eu vou pensar um pouquinho do que vocês falaram, mas me chama muito a tranquilidade, me chama muito a atenção a tranquilidade do Bayern para jogar e a falta de tranquilidade do Flamengo para o desafio em alguns momentos. Me chama muito a atenção a superioridade física e técnica também, por que não, do Bayern em campo. Me chama a atenção também que o Flamengo, sim, não é problema nenhum dizer, não é desmerecer, não é fazer piada com igual para igual. O Flamengo tem um teto, o Bayern administra o teto dele, às vezes ele chega perto do teto, às vezes ele reduz. E também me chama um pouco de atenção aqui como foi essa coisa do 2-0. Acho que muita gente ali, 2-0 acabou, pode ser 7, pode ser 6, vai ser 7-1, vai ser uma lavada. E não foi, exatamente. E mais do que isso, o Bayern teve que trabalhar. Vocês falaram agora de inversão de lado, estudar o Flamengo. O Bayern teve que trabalhar antes do jogo, o Bayern teve que trabalhar durante o jogo, o Bayern teve que esticar a corda e acelerar também no segundo tempo, do meio para o final, para o segundo tempo, porque o Flamengo causou isso ao Bayern também. O Bayern causa mais danos ao Flamengo, porque o Bayern é melhor que o Flamengo, e acho que isso todo mundo sabe. Precisava ser perto do erro zero, o Flamengo errou talvez um pouco além da conta no início, só que eu acho que não é simplesmente um erro de passe, é um erro provocado, por um time que é muito intenso, é muito forte, e tem uma diferença quando a primeira bola do jogo, seu lateral erra um passe para o lado, mas tem a diferença quando o adversário provoca o erro do seu lateral, tem uma diferença quando o Arrascaeta erra algum lance porque ainda não entrou no jogo, tem uma diferença quando alguém provoca o erro do Arrascaeta, tem uma diferença quando o Luiz Araújo erra porque está desconcentrado, tem uma diferença quando alguém pressiona, são 4, 5, parece, sabe, um bando de leão em cima de um bicho um pouquinho menor. Então, assim, aquilo ali é provocado, aquilo ali ajuda a explicar porque que o Bayern é superior. Mas o Flamengo também causou os seus danos ao Bayern. O Flamengo fez o Bayern pensar, jogar, valorizar o jogo. Então, isso é muito interessante. Quando sai o gol do Gerson, o Bayern lamenta muito, dá pra ver isso aqui com um olhar um pouco mais de cima
da tribuna, onde eu estava ali, e se preocupa, e briga, e fica levemente tenso numa disputa ali na lateral, sabe? O Kompany vem chamar atenção. Então, assim, isso foi interessante. São muitas nuances. Acho que o jogo se apresenta como a gente esperava. Um Bayern muito superior, um Flamengo que precisava flertar com o erro zero quando o Bayern provocasse esse erro. Mas o que acontece? Finalização, qualidade de finalização, espaço que você não pode dar, frente da área, em qualquer contexto de futebol, é algo muito perigoso. Contra um Bayern de Munique, é mais perigoso ainda. Aí quando você precisa estar o tempo inteiro subindo a ladeira, remando contra a maré, fica um pouco mais difícil. Agora, digno jogo, digno dos dois lados, o Bayern por respeitar, por valorizar, o Flamengo por tentar entender que tem um teto, muito bacana. E acho que isso talvez possa explicar porque que, não sei se está dando para pegar no áudio, mas a torcida do Flamengo está fazendo uma tremenda de uma festa aqui até agora. Apito final canta muito, mais até do que durante o jogo, eu achei, segue festejando, sabe, segue comemorando, segue celebrando que foi esse Mundial para o Flamengo. Então acho que dá para tirar um pouco dessa impressão. Quem está aqui valorizou muito, não está bravo não, entendeu o que é o jogo, entendeu o que é o Bayern, entendeu o papel do Flamengo nesse Mundial de Clubes aqui, Plihal. Deu pra ouvir perfeitamente a torcida do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali. Apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabisbaixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. O 4-2 é a primeira finalização do Bayern no segundo tempo. Antes disso, o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes. Inclusive essa do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo, ele voltou bem no segundo tempo. Muito bem. A entrada do Bruno Henrique fez bem ao Flamengo, porque dá essa possibilidade da bola esticada para ele brigar, ganhar na corrida, encobrir, né, o Neuer, e aí depois sai o gol do Kane ali, enfim, e é isso, é essa tentativa de sair curto por dentro que o Luiz Araújo peca ali, né, na hora de estourar a bola, enfim, e aí sai o gol do Kane com baita passe do Kimmich, né. Aliás, o Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas acabou sendo decisivo para a derrota porque ele entrega a bola em 2 ocasiões, né. Claro, você tem que levar em consideração, não pode abstrair o fato de serem jogadores muito precisos, muito bons, mas ele deu essa oportunidade. Na segunda falha, ainda mais, né? Porque já tinha conseguido ali 2 cortes por dentro ali. No primeiro tempo, quem entregou um gol, e aí diretamente foi o Pulgar, acidente de trabalho, mas ele realmente teve um primeiro tempo extremamente infeliz, né, Pedro Ivo Almeida? Porque no final da primeira etapa fez uma falta dura no Kane e ele acabou se machucando, acabou machucando o pé, saiu de ambulância do estádio. Já há uma posição nova sobre a situação do meio-campista chileno. A suspeita era de fratura no pé direito, no 5º metatarso. A lesão do Neymar, né? Já há novidades nesse sentido, Pedro Ivo? Plihal, estava até dando uma olhada aqui no celular, porque enquanto a gente está ao vivo pode chegar alguma informação. Mas não, a última atualização é de pouco mais ali de 5 horas da tarde, 5h22 local, 6h22 aí do Brasil, que Eric Pulgar, substituído no primeiro tempo, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Sim, suspeita de fratura, um susto até considerável ali, teve que sair de ambulância, então a imagem acaba também pegando todo mundo de surpresa. Tão logo tem a dividida ali com o Kane, já sai mancando muito. Quem estava ali perto conversa com a gente até para passar a informação e fala, não foi tão simples. Ele teve que correr para o hospital por orientação dos médicos do Flamengo, mas por enquanto nada, fazendo exames neste momento. Assim que pintar alguma informação aqui, a gente já traz o Plihal. Boa. Jailson, você acha que essas 2 falhas do Luiz Araújo
podem ter sequelas para ele na vida no Flamengo? Não. Eu acho que não, né? Aí sou eu falando, não sei a torcida, mas o Luiz Araújo, para mim, ao lado do Gerson, era um dos melhores jogadores em campo. Sim, também. Tava jogando muito bem, tava participativo, tava com muita vontade, deu para ver ali a questão da briga física, ele se entregando fisicamente mesmo, dando carrinho, tentando ali dividida, porque fisicamente ele era um pouco abaixo, né? Assim que eu digo, de força, do que os alemães. E ele se entregando, mas ele acaba realmente a estourada, né? No primeiro gol, no segundo gol, né? Estourada para frente dentro da área, ele acabou ali tentando tirar de qualquer jeito e a bola acaba caindo na entrada da área, não tinha ninguém. E depois ele tenta sair driblando. A real é que durante a semana, antes do jogo, a gente falava, poderia ser ou um jogo muito parelho em relação à posição dos times, da forma que os dois times jogam em relação à posse da bola, aquela briga e tudo mais, ou seria um atropelo, ou poderia ser um atropelo do Bayern de Munique. E a questão também é outra que a gente levantou durante a semana, a Mari P estava até do meu lado no SC1, que eu falei, a gente estava trocando ideia sobre você não pode cometer erros nesse tipo de jogo assim, você não pode falhar, você não pode dar a bola. E aí o Flamengo, no primeiro gol, são 3 escanteios seguidos, se eu não estou enganado. E aí o Kimmich... 2 escanteios seguidos? 2 seguidos. Só que o primeiro, aí até cabe uma reclamação. O primeiro, a bola não desviou em ninguém. Então, mas tinha sido... E no primeiro cobrado, o Goretzka fez falta. Então, mas era isso que eu ia levantar, porque rolou... É treinado. Rola o primeiro escanteio, beleza, passa. Aí os 2 escanteios seguidos, o Kimmich bate da mesma forma, todo mundo em cima do Rossi. Por quê? E aí você acaba levando um apavoro para a defesa adversária. E o pessoal da transmissão até comentou, né, que depois o Rossi, acho que o Ortiz estavam comentando ali, porque o Rossi estava reclamando exatamente disso. O Pulgar vai tentar tirar a bola de qualquer forma, 3 escanteios seguidos batidos da mesma forma, ele acaba raspando para trás. Aquele ponto que o Kimmich bate o escanteio. Exatamente, como é que o goleiro... Tocou pra trás, vai vender iguais, o gol. E é isso, a assertividade dos caras. Ele bate o escanteio 3 vezes da mesma forma. E aí o Pulgar no terceiro faz o gol contra. Aí depois, no segundo gol, Luiz Araújo acaba tirando mal e tem aquela entrada da área vazia, porque tá todo mundo recuado, preocupado. Enfim, eu até anotei, porque eu tava falando em todos os gols eu fui anotando um erro após o outro. Aí o Luiz Araújo afastou mal pra frente. Aí depois no gol, a falha na saída no drible. Então, todo gol teve alguma questão de entrega, infelizmente, alguma questão de entrega individual dos jogadores do Flamengo. Total. Só que a gente não pode esquecer, ainda pegando o gancho da sua pergunta sobre o Luiz Araújo, a melhor oportunidade do Flamengo foi com ele, né? Na defesaça do Neuer. Sim. É ele que ganha do Leimer antecipando ali uma bola que o... No gol do Gerson. Sim. Ele que cruza a bola. Exatamente. Então, assim... O Arrascaeta deu assistência. A bola sai do Ortiz, numa ótima visão do jogo pro Wesley. Sim. Pegar lá na frente, esse corredor. Nas costas dos E aí, exatamente. Então, assim, ele ganha do Leimer ali, no corpo mesmo, toma frente. E assim, não é a menor intenção de servir de advogado de defesa, mas eu concordo muito com o Pedro quando ele diz que até esses erros são calculados, são forçados. Erros forçados. Vem por aqui que nós vamos te travar. Exato. É isso. E ali quem foi travado foi o Luiz Araújo, mas poderia ser um outro. O Pamecano com a Arrascaeta de costas. Sim. Todas as vezes que o Flamengo... E aí eu acho que cabe muito no que você falou de estudar o adversário. Eles estudaram. Não é ali à toa. Tudo bem, o Bayern faz isso com os outros adversários? Faz. Só que, pra mim, rolou um estudo do tipo assim... A gente pode, em determinado momento, pressioná-los para eles saem jogando muito com o goleiro e a gente pode pegar quem vai dominar a bola de costas. Por exemplo, ali você não tinha nem o Pedro nem o Bruno Henrique, que poderiam ter algum tipo de oportunidade de proteger um pouco mais a bola. Mas aí é uma escolha, eu não estou condenando aqui o Felipe Luiz não, tá? É a escolha que o Felipe Luiz fez. Depois a gente vai até, logicamente, falar sobre o Mundial do Pedro. Sim. E, de fato, era difícil conceber a possibilidade do Pedro entrar num jogo tão físico, tendo visto os últimos minutos do Pedro em campo. Mas volta um ano, né? Volta um ano, exato. Você não concebia não escalar o Pedro. Ser a primeira opção. Pedro Ivo, Arrascaeta não teve uma noite bacana aí em Miami, não. E aquilo que a gente não cansa de ouvir, o Arrascaeta é um cara que poderia tranquilamente brilhar na Europa. O fato dele não estar lá explicado, aparece como explicação prática no que ele fez ou no que ele não fez nesse jogo contra o Bayern Munique?
Ô, Plihal, eu vou te confessar uma coisa aqui rapidinho antes. Eu passei o jogo inteiro torcendo para que tais comparações não viessem para mim, mas elas vieram, elas são inevitáveis. Flamengo não tem nível para Champions, Arrascaeta não tem nível para Europa, porque é óbvio, quando você pega o Pamecano, como bem frisou o Jailson, o nível de abordagem, a intensidade da abordagem dele, o Arrascaeta parece que você está tirando ali, né, doce de boca de criança, e não é exatamente isso, é trabalho bem feito, porque eles não saem no goleiro, todo mundo sabe disso, os encaixes são individuais, eles forçam essa bola a chegar ali para ter o primeiro combate e para terem as boas coberturas com as boas antecipações que eles fazem. Só que o nível que se joga lá te dá um calibre maior, te dá um costume maior de pegar esse tipo de marcação. A Arrascaeta não está acostumado com esse tipo de abordagem no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, nem nas eliminatórias sul-americanas, quando ele joga pelo Uruguai. Então não é que ele é melhor ou pior. Eu não posso fazer uma previsão de como seria o Arrascaeta com esse costume desse combate, com 10, 20, 30 jogos, uma temporada ou duas, tendo que lidar com esse tipo de abordagem. Você vai se moldando diante do contexto que você está inserido. Mas nesse momento ele não está acostumado com esse tipo de abordagem, então não sustenta a bola que chega, não consegue girar, não consegue acelerar um passe, porque a abordagem é muito diferente do cara que vai pegar ele para marcar no jogo do Brasileiro, da Copa do Brasil, seja da Libertadores ou das eliminatórias. Então fica assim essa falsa sensação, mas eu não vou virar aqui para falar, o Arrascaeta não tem nível para isso. Porque se ele acha um passe, se ele resolve um jogo, a gente já está aqui falando outra coisa e talvez essa bola perdida estaria, sabe, numa outra página do debate. Agora, o que fica claro é o futebol que se joga por esse time do Bayern é diferente, a pegada é diferente. Quando a gente fala de, mas o que é diferente? Por que é outro esporte? Por que o nível é de maior intensidade? Porque se você faz, repito, 30, 40, 50 jogos no ano com esse grau de exigência, você está mais acostumado, aquilo ali flui naturalmente, sai na urina ali, como se diz, né? Muito fácil. A Arrascaeta não. Então o Flamengo tinha que atingir um teto ali que não está acostumado, e o Bayern só precisava fazer o dele para assustar, para afrouxar. Eu acho que o Felipe fez uma aposta, não dá para dizer se é certo ou errado, porque é a característica dele. O Flamengo foi muito fiel a tudo que disse durante toda a semana. Nós temos um jeito, nós vamos manter um jeito, e esse jeito passa por talvez buscar o Arrascaeta de costas para girar e tentar encontrar alguém para sair em velocidade. Contra o Bayern talvez não tenha dado certo, por não ser um grande dia do Arrascaeta, muitos erros no início, 10 minutos de desconcentração, podemos falar, mas não dá para dizer que é um jeito errado. Tem jeitos e jeitos de você vencer, de você abordar. O Flamengo podia fechar com uma linha de 5, uma de 4, ficar dando bico pro alto, esperar uma bola só, dificultando. Poderia, mas o Flamengo foi fiel ao que ele faz. Fiel ao que ele faz, tem um teto. O Bayern está acima desse teto. O Bayern teve que também chegar perto de quase uma perfeição de encaixe ali para invalidar esses movimentos. Fazer 2-0, 2-1, depois escolher fazer 3-1. 3-2, depois escolher fazer 3-2 e depois sustentar o resultado. Mas eu não entraria muito nessa não tem nível e tal. Tudo bem, quem quiser ser um pouco mais verborrágico pode falar, mas eu acho que é costume. Acho que ele não está acostumado a ter que lidar com esse tipo de enfrentamento. O Pamecano está, o Kimmich está, outros jogadores estão, e deu no que deu em campo, que é perfeitamente normal. Ninguém está aqui para falar que uma derrota por 2 gols para o Bayern de Munique é algo fora da curva. Estamos escutando ali a torcida do Flamengo. Ainda. Seguimos ouvindo a torcida do Flamengo. Não é, logicamente, nem dizendo que ele não teria nível para jogar na Europa. Mas talvez ele não tenha a composição física para isso, características físicas para isso. Então, Plihal, mas vários times ainda têm jogadores com um grau de intensidade mais baixo, como é o que eu estou classificando o Arrascaeta. Para mim, ele é um jogador genial, mas em algumas vezes no jogo ele não entrega defensivamente, diminuindo o espaço do adversário, sendo intenso na abordagem quando o adversário está com a bola. Mas vários times grandes têm isso, né, na Europa. A questão é, esses caras precisam, quando eles estão com a bola, eles precisam ganhar o jogo. Uhum. Porque aí vale a pena. Sim, a compensação. Exato. Ah, ok, eu vou... Arrascaeta, fica lá, não se preocupa. Mas quando a bola chegar em você, você ganha o jogo, tá? E aí, quando ele não ganha, ele vira o alvo. E aí eles barram num Pamecano que... Sim. E aí ele vira o alvo. Ele vai ser, não tem nível, tá fora, tal. Tanto que, assim, eu acho que quando ele fica no banco... E ele ficou no banco em 2 Copas do Mundo. Uhum. Né? E quando ele entra, ele vai lá e faz gol. Uhum. E se ele conseguir fisicamente chegar sempre perto do que é o máximo dele, e o Flamengo sabe, tem lá na ponta do lápis não, né? Tem lá no computador o que é o máximo do Arrascaeta, se ele ficar perto do máximo, ele é titular da seleção do Uruguai e ele é titular em todos os jogos grandes, em Copa do Mundo, tudo. No Campeonato Brasileiro ele é titular absoluto. Uhum. Mas o nível do Campeonato Brasileiro de intensidade... O Boto falou sobre isso. Que se o Flamengo jogar com a intensidade europeia, o Flamengo vai disputar todos os campeonatos e tal. Só que atingir a intensidade europeia é
é uma utopia pra gente. Por quê? Porque aqui tem um calor de 40 graus o ano inteiro, porque aqui tem distâncias de Fortaleza a Porto Alegre. É mais complicado. Jogos a cada 2 jogos dias a cada e meio. 3 dias, você não consegue recuperar. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, com um detalhe que os nossos 3 ótimos comentaristas aqui na bancada já haviam notado fora do ar. Olha lá. Primeiro item, posse de bola. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Bayern de Munique, 51-49. Isso aconteceu com o chutes, 12-8 Flamengo. No alvo, só 1 a mais do Bayern de Munique, 4-3. Cruzamentos, 13 do Flamengo, 12 do Bayern. Ações na área rival. Aí o Bayern com um número superior, 23-16. Gols esperados, 1,37 para o Flamengo, 0,91 para o Bayern de Munique. O que esses números traduzem para você, Mari? O Marra tem essa informação interessante, né? É apenas a segunda vez, né? Terceira. 2 vezes contra o Bayer Leverkusen. É isso. E agora contra o Flamengo. Leverkusen nessa temporada? Sim. É mesmo? Nessa Quando temporada. o Bayern de Munique levou vantagem sobre o Leverkusen. Na temporada passada, não. Perdeu muito. Esse ano, até na Champions League, né? Sim. Não, e é curioso isso, porque assim, a gente tá... O Marra muito bem, né? Começa a conversa falando sobre como deu para perceber que rolou um estudo ali, né? Daquele lado direito do Flamengo, né? Vamos falar assim, falando de Chelsea e falando de Bayern. A gente tem que pensar também que do lado do Bayern tem o Kompany, né? E como ele tem construído essa carreira de treinador dele, porque assim, o Bayern, temporada passada, sofre uma derrota ali muito bem estabelecida pelo Leverkusen, né? Que foi assim, um absurdo na temporada no futebol alemão. E ali naquela temporada foi a primeira vez em 10 anos que o Bayern emenda 2 jogos seguidos sem marcar gols. Isso não tinha acontecido com o Bayern em 10 anos. Isso acontece na temporada passada. Uma piada, né? Uma piada, isso é um absurdo, né? Assim, só 2 jogos que ele não marca. E ele vinha agora de um jogo que ele não marcou gols, né? Porque ele perde pro Benfica. Porque o Trubin com um time muito mexido, mas agarrou perde... pra caramba. Exatamente. Com o time reserva, os titulares entram na segunda etapa, mas ainda assim, passou um jogo sem marcar gols e isso não tinha acontecido na temporada, emendando 2 seguidos, né? Então, assim, é um trabalho novo do Kompany, se a gente pega novo, assumiu agora, igual o Felipe Luiz, uma temporada completa do Kompany. Já conseguindo números absurdos, espetaculares, colocando o estilo de jogo dele, contando, obviamente, com jogadores inteligentíssimos, assim, que fazem muita diferença nas suas seleções. Então, esses números mostram que o Flamengo ele conseguiu, em algum momento do jogo, elevar o nível também, não vou falar igualar, mas se colocar no jogo ali. Não foi um passeio do Bayern, longe disso, né? Se alguém tivesse ali pensado, não, imagina, Auckland, o que o PSG fez hoje com o Inter Miami, o Flamengo não se permitiria isso, porque não faz esse tipo de trabalho, isso não acontece lá dentro, mas é isso, é muita convicção, muita qualidade pode até e alternativas. Com um jogo que o Boca conseguiu perder por menor diferença do que o Flamengo, só que o Boca praticamente só se defendeu. E ali o Kompany ficou muito incomodado, porque ele foi questionado depois o que ele gostou e o que ele não gostou da partida, e ele falou, gostei que meu time buscou o resultado, enfim, pra gente é importante, não gostei que não fez mais gols no adversário quando teve a oportunidade. E isso não deve se repetir nesse Mundial de Clubes. Então, assim, 9 minutos, 2-0 o Bayern hoje. Sabe? Isso vem, isso vem de uma conversa, isso vem de uma estratégia. Daqui a pouco eu vou querer saber do Jailson Vilas Boas como é que o Pedro volta desse campeonato mundial. Pouquíssima representatividade, pouquíssimo destaque, mas antes vamos falar do centroavante do Bayern de Munique, que hoje, muitas vezes, não jogou exatamente como centroavante, né, Mar? É um senhor jogador, Plihal. Um cara de 31 anos, 1,89 m, por aí, grandalhão. Quase não dá pra ver o 9 dele ali, tá vendo? O 9 dele tá na linha central, praticamente, do meio campo. À frente dele tá o primeiro volante, que é o Kimmich, que sai na perseguição, que sai pra diminuir o espaço. E olha como o Harry Kane, que é o atacante de 40 gols em temporada, abre mão de ser o atacante da área para ser um jogador tático, para abrir espaço para os pontinhas, para velocidade pelo lado, para fazer triangulação, toca em mim e passa para receber. É uma abnegação, é um jogador que se entrega pro todo. Só que ele se entrega pro todo fazendo 40 gols na temporada e fazendo 2 gols hoje. Quer dizer, faz isso tudo mais 40 gols na temporada. Exato. E hoje 2.
Jogador espetacular. Espetacular. Mesmo. 2 finalizações maravilhosas. A segunda é coisa linda. Como ele ajeita o corpo, né, pra finalizar, porque o passe do Kimmich vem coladinho nele aqui, né? Ele grandalhão, né? É chapada, porque é uma chapada forte pra caramba. Ele pega a bola, ele forte colocado. Forte colocado, porque não é aquele, não é o chute forte, simplesmente o cara vai dar na cara da bola um chute forte e vai lá, na sorte, vai onde ele quer. Não, é chapada mesmo, é com a intenção. Vê o Rossi dando um pulinho para um lado, ele vai e chapa no canto que o Rossi estava. E a bola acaba batendo na trave e entrando no gol. É um cara que tem uma felicidade absurda em finalização com as 2 pernas. E esse lance que o Marra estava falando do posicionamento médio e tudo mais, dele descer um pouco para armar, é porque ele também tem um passe espetacular, né? Além disso, além de finalizar como poucos, ainda tem um passe, um lançamento que geralmente quando ele consegue fazer o giro, além dele atrair o defensor, né? Que ele vai atrair, o zagueiro vai sair atrás dele. Na hora que o zagueiro sai atrás dele, já tem um buraco nas costas desse zagueiro. E aí ele consegue fazer o giro por 2 lados e consegue enfiar a bola tanto pro Coman quanto pro Olise. Então, e como fazia antes pro Som. Exatamente. Isso. Bora pro Pedro? Vamos falar do Pedro? Bom. Achei que era o Ivo. Não era o Pedro. Pedro Ivo daqui a pouquinho também. E talvez escutando torcedores do Flamengo saindo do estádio. Mas antes, Jailson, o Pedro hoje simplesmente não entrou numa partida de mata-mata, de campeonato mundial. O Wallace Ian entrou, o Pedro não. Como é que se explica isso? Eu nem tinha reparado. O Marra que levantou aqui, falou, porque o Wallace Ian e o Bruno Henrique, né? Sim. Entraram antes. Com a opção do Plata iniciando. Exato, com a opção do Plata. Assim, se você for parar pra pensar, nenhum centroavante, né? O Pedro é o único centroavante. Plata não é centroavante, Bruno Henrique tampouco, tá fazendo agora. E o Wallace Ian também é um jogador de mais mobilidade. Tem sim a ver com a questão do estilo de jogo do Felipe Luiz, que ele prefere mais mobilidade, mais movimentação, mais troca ali, né, de posição entre os jogadores de frente, mas também tem a ver com a fase do Pedro. O Pedro a gente conseguiu ver contra o LA muito ansioso, querendo fazer o gol de qualquer forma, às vezes os companheiros melhores colocados, ele optando pela finalização porque ele quer fazer esse gol, ele está se cobrando bastante, é o que a gente consegue ver, principalmente pelo que o Pedro vem apresentando quando joga, essa necessidade extrema de fazer gol, e ele poderia, por exemplo, que a gente estava citando agora, né, do Harry Kane, de ver que pode, às vezes, ajudar o time não só com gols, você consegue ajudar o time abrindo espaço para os companheiros, você consegue ajudar o time com assistências também, porque ele estava, por exemplo, o jogo de hoje, um Pedro bem, o cara que tinha que receber de costas era o Pedro, não era o Arrascaeta. O Arrascaeta estava jogando de costas por uma questão tática, que o Luiz Araújo não ia ficar, porque o segundo atacante seria o Luiz Araújo. Só que na recomposição física, o Luiz Araújo entrega mais que o Arrascaeta. Então quem ficou lá colado junto com o Plata para receber de costa foi o Arrascaeta. E o que o Company faz? Deixa eles levarem a bola no Rossi, que se eles estourarem no Arrascaeta, a gente tem a vantagem física absurda. Então assim, é o que a gente fala, né? O jogo ali tático e tal. Se o Pedro tivesse bem, fisicamente bem, tecnicamente bem, com confiança do treinador também, que isso a gente tem que falar, quem era para fazer o pivô, quem era para fazer a referência hoje, quem era para receber de costas, protegendo tanto do Tá quanto do Upamecano era o Pedro. Não o Arrascaeta. E eu não estou falando que o Felipe Luiz errou. Não. Eu também não. É só porque a fase do Pedro também é ruim. Não acho. E não dá pra... Mas o Pedro ainda não conseguiu retornar de uma lesão muito grave que ele teve. Esse ponto, sim. É um atenuante porque pesado. A lesão dele foi muito grave. Mas ele perde 4 posições. Sim. Arrascaeta, Bruno, 4 não, 3, né? E já faz um tempo. Quantos meses que ele voltou? Em abril. 3 meses, né? Em abril. Foi em abril que ele voltou, né? Em abril, o Felipe Luiz ele foi questionado sobre Início de abril, tá falando. Início de abril, né, Pedro? Exatamente. Eu acho que na entrevista específica que eu vou falar, eu acho que o Pedro tinha feito já uns 3 jogos ali com poucos minutos. Em abril, meio de abril ali... Ele tinha feito 4 gols. Que ele arrebentou. Sim, é verdade. No meio de abril, o Felipe Luiz foi questionado sobre dar mais minutos pro Pedro, quando que o Pedro voltaria a ser titular. E ele fala, ali muito claro, quando o Pedro voltar a jogar o que ele estava jogando antes de machucar e fisicamente o que ele estava entregando antes de machucar, o time vai jogar para ele. Ele deixa isso muito claro, ele fala isso numa entrevista. O time vai jogar para ele, vão montar o time para jogar pro Pedro. Porque até ali, até aquela lesão, funcionava muito isso.
Sim, e o Pedro se machuca ainda com o Tite não encontra solução nenhuma. Assim, o Flamengo, nesse período, viveu em função de quando o Pedro voltar, O Felipe Luiz encontra uma solução. Ele faz um Flamengo sem o Pedro. E aí a gente tem que, claro, entender que o dia a dia conta muito. Felipe Luiz, com certeza, observa isso e reconhece, assim, ele tem essa autonomia para falar. Por enquanto, ainda não. Sim. E ainda em defesa ao Felipe, o Pedro, quando entrou no Mundial, até contra o Los Angeles, jogando por mais tempo, deixou claro que está muito longe das melhores Então o Felipe Luiz vai fazer o quê? Ele vai prejudicar a mecânica do time dele por conta disso? Não vai. Pedro Ivo Almeida, como é que você imagina o futuro próximo do seu xará centroavante? Seria muito estranho, até bem pouco tempo atrás, a gente imaginar que dissesse que tal jogo grande não seria jogo para o Pedro. Hoje todo mundo aqui na redação está falando, não, esse jogo não é jogo para o Pedro. E de fato não era. Como é que você prevê os próximos passos do Pedro, o futuro mais próximo dele? Eu não gosto muito de usar alguns termos, mas é um futuro pelo menos um futuro breve, a curto prazo, um futuro de resiliência, de entender onde ele precisa evoluir para talvez se encaixar numa primeira prateleira de opções do Felipe Luiz. Vocês estão vendo a festa? O Flamengo só está saindo agora, Plihal. Só está saindo do estádio agora. Estava até agora lá dentro, só saiu porque a polícia começou a varrer. Assim como me varreu ali do outro ponto, mas vocês foram conduzindo aí brilhantemente, tive que me reposicionar, vim aqui mais perto da saída aqui da torcida do Flamengo. Não queria arredar perto do estádio, fazer uma festa muito bacana, mas voltando a falar do atacante Pedro e não de mim, eu acho que é entender. E também quando a gente fala, mas antigamente a gente não pensava no Flamengo, num jogo decisivo sem o Pedro. Antigamente, a gente vai voltar lá na lesão. Quando o Pedro se lesiona, ainda não era o Flamengo do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz começa a imprimir, a dar uma cara a esse time, o Pedro está fora. Quando ele volta, ele precisa se encaixar nessa cara. E o Felipe Luiz, ele não enganou ninguém, ele não enganou nem o Pedro. O time dele tem uma cara, tem uma intensidade, tem uma proposta. Precisa recuperar o quanto antes a bola quando perde no campo de ataque. A gente cansou de falar na lista, das estatísticas, o time que mais pressiona um bloco mais alto do mundo. Então o Flamengo estava ali naquela lista. Então está muito claro para todo mundo por que o Pedro não joga. Eu acho que não é só por uma situação de fase técnica. Ele fora do time, abala sua confiança, sua fase técnica quando a bola chega é de muita ansiedade. Não é exatamente aquele Pedro que parecia que a bola espirrava nele e entrava de coisa de um ano atrás, quase um ano atrás, quando ele se machuca num treino da seleção. Então tem muita coisa para explicar e talvez a resiliência de aceitar que um momento é outro. Ele vai se adaptar a esse perde e pressiona do Felipe Luiz, ele vai ser um jogador de opção, porque tem vários jogos dentro do mesmo jogo, então às vezes o Felipe pode querer precisar de uma figura como o Pedro ali, para fixar um pouco mais dentro da área, ele vai buscar um outro caminho, ele vai buscar outro rumo de carreira dentro do próprio Flamengo de característica, então acho que é entender como ele vai se colocar nesse time do Felipe Luiz. Felipe Luiz fala várias vezes em entrevistas, ele acredita que o futebol pode ser jogado de várias maneiras, ele foi forjado no Atlético de Madrid do Simeone, você pode vencer de várias maneiras, só que para o clube que ele dirige hoje, o jeito do Flamengo tem que ser esse. O Pedro, talvez, independentemente de fase técnica, não esteja nesse jeito do Flamengo para o Felipe. Então é de tentar entender onde ele vai se encaixar ou se vai ser apenas uma solução, uma opção para o segundo tempo, uma opção para um jogo específico, uma ida de mata-mata de Libertadores, uma volta de mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil, ou um jogo num contexto mais específico de Campeonato Brasileiro fora de casa. Então acho que esse é o cenário para o Pedro hoje. Mas não entro muito nessa não, porque antes ele era importante, entrava em qualquer jogo. Antes não era o Flamengo do Felipe Luiz. Ele tem pouco mais de 2 meses, quase 3 do Flamengo de Felipe Luiz, que sempre deixou muito claro. Ele não vai jogar com 7 ou 8, talvez, jogadores que entreguem o que ele quer. O Pedro está quase sempre nesse limiar, está quase sempre perdendo a vaga para o 9º cara de mais intensidade, para o 10º cara de marcação. Ele hoje não entrega isso, então é entender como é que ele pode entregar ou se ele vai querer pensar em outra característica ainda dentro do Flamengo mesmo. Não tem ninguém aqui falando que o Pedro tem que sair do Flamengo porque o Felipe Luiz está ali. Essa é uma questão, eu estava conversando com o Marra agora, enquanto você falava, que, lógico, preocupa também o torcedor brasileiro em geral, sim, porque, para muitos, o maior potencial de centroavante brasileiro hoje é justamente o Pedro. A gente vai fazer uma rapidíssima parada. Acabamos de receber as imagens da vitória do Bayern de Munique sobre o Flamengo por 4-2. Na volta do break, falamos mais um pouco a respeito da classificação alemã com as imagens para você, Foro Esporte. Não saia daí, porque a gente volta muito rápido.
aí, como prometido, os gols da classificação do Bayern sobre o Flamengo por 4-2. O primeiro gol aos 5 minutos, o gol contra do Pulgar, que ainda no primeiro tempo sofreria uma lesão. Suspeita, na verdade, lesão no pé direito, uma fratura no quinto metatarso, que seria muito ruim para o Flamengo. Aí o segundo gol do Bayern, marcado pelo Kane, o primeiro dele na partida. Nossa, o Rapa vem muito rápido, né? Ali na bola. Não viu nem de onde veio. Exatamente. Conseguiu nem abrir ali a capa, como diria o Aloysio Chulapa. Ainda deu uma desviadinha, né, Mar? Sim, que ajuda a matar, né? Mas não dá para reclamar de desvio, porque foi por causa desse desvio do Arrascaeta que o Gerson conseguiu estufar a rede. Que golaço. A reação do Neuer é muito boa. Olha o Neuer lá, olha a reação. Você acha que ele viu a bola? Meu Deus, que isso? Fazer gol no Neuer tem que ser assim mesmo. Só desse jeito. Sem ele ver, né? Não tem como, não tem jeito. A defesa que ele faz na chance do Luiz Araújo é brincadeira. Esse passo não Esse daí, ó, agora o Luiz Araújo vai tentar tirar, mas olha o espaço, ninguém sai na pressão, espaço, né? Não sai no desespero. Espaço e tempo, né? Sim, ele teve tempo pra pensar, ele conduz. dominar. A ação do Rossi estava correta? Então, mas olha a quantidade de gente na frente dele também, né? Olha lá, ninguém saiu. Cadê a bola? Ninguém saiu. E ó, chapada, mais uma. Não foi finalização forte. Ele tem tempo pra escolher muito bem, né, onde colocar. Jorginho, ao seu estilo aí, marca registrada, dando aquele pulinho. O pulinho é o que na tira frente do Neuer, hein? Exatamente, o pulinho é o que tira o Neuer. Fez um Mundial muito bom, o Jorginho. Hein? Muito bom. Também acho. Que é isso, né? A tentativa de fazer o time jogar como um europeu, você vai introduzindo jogadores que têm essa capacidade de te entregar isso. E aquela, né? Ladeira, né? Fechadinha de porta. Exato, e é toda hora ladeira. 72, tá com uma diferença de um gol. Vai tentar sair jogando assim, aí você toma de novo, fica a diferença de novo de 2 gols, aí esquece. Ali valia um estourão, né? Só o Kane. Olha onde ele coloca a bola. E a bola do Kimmich pra ele também, né? É linha reta, tranquilo. Ele nem olhou, ele não olhou. Ele dominou, não olhou pro Rossi, não olhou pro gol. Você queria o Kimmich no teu time? É instintivo. Fácil. Eu prefiro o Mário Marra no meu time. Ah, mas é só marcar. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Jailson. Obrigado, Mari Pereira. Valeu, Pedro Ivo Almeida. Direto dos Estados Unidos, Foro Esporte. Você siga com a gente. Na sequência tem Copa Ouro ao vivo, o jogo entre Estados Unidos e Costa Rica, com o nosso Cledi Oliveira na narração e Rodrigo Bueno nos comentários. Valeu, gente. Eu volto às 10 da noite com resenha da rodada. Eu, os Fábios, Silas e Luiz Fabiano. Ótimo, estarei Tchau, na audiência.